Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje. O nosso assunto são culturas indígenas. Nós vamos aprender um pouquinho sobre como aconteceu a influência cultural e artística dos nossos índios na cultura brasileira. Bom, na verdade, desde o tempo primitivo, bem antes da chegada dos portugueses ao Brasil, esses povos já habitavam o país. Então nós podemos pensar ou até mesmo acreditar que a cultura original brasileira é a cultura indígena, que foram os primeiros povos que já habitavam o território nacional. Bom, esses índios produziam arte muito diferente dos povos de outros países ou talvez de outros continentes. Os índios eram extremamente ligados à terra. Tudo que era produzido estava relacionado ao seu contato e à sua vida cotidiana com a natureza. Cada índio, cada grupo social indígena tem seus próprios costumes. Então, os índios que viviam na Amazônia não produziam artes ou não se comportavam igual aos índios que viviam, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul ou em São Paulo. Porque em cada região eu tinha um clima diferente, uma vegetação diferente, eu tinha animais diferentes e isso influencia diretamente como a arte também vai ser produzida. Bom, os índios eram povos, como eu falei, ligados à terra e acreditavam que a sua fé, a sua crença religiosa também estava ligada à ideia da terra. Os índios eram povos extremamente religiosos. Eles acreditavam em seres que permeavam e caminhavam pela natureza e que cada ser tinha uma atribuição diferente. Ou seja, para cada tipo de ser místico que eles acreditavam, estava relacionada a algo que acontecia no nosso dia a dia, como a chuva, o calor, o fogo, né, o que a terra produz enquanto alimentos, etc. E por aí vai. Então eles eram povos extremamente religiosos. Outra questão que os índios também vão ter muito característico é a ideia de uma arte que estava intimamente relacionado à ideia de beleza. Tio Léo, como assim ideia de beleza? O índio acreditava que o objeto, para ele ser bom, ser funcional, ser interessante ao grupo, ele tinha que ser belo enquanto produção. Tinha uma preocupação muito grande com cores, com organização, com acabamento, para que esse objeto pudesse trazer um ideal de beleza e que pudesse ser agradável àquele povo. Então, estavam extremamente preocupados com a ideia de beleza. Além disso, a arte indígena também estava preocupada com uma ideia funcional. Como assim, ideia funcional? Os objetos artísticos indígenas não eram produzidos para ficarem paradinhos ali e a gente observando eles. Ah, que bonito, ah, que legal. Não. Tudo que os índios produziam estavam relacionados à sua vida cotidiana. Ou seja, os objetos eram produzidos para servir o dia a dia. Então, eram objetos utilitários, objetos funcionais. Além disso, os objetos artísticos indígenas ajudavam na organização social. Organização social. Alguns objetos artísticos vão ser utilizados para ajudar a compreender quem era quem ou o que era o que dentro de uma tribo. Vão existir algumas práticas artísticas muito comuns aos povos indígenas de uma maneira geral, embora cada um vai produzir com cores, materiais e intenções diferentes. Quais são as principais produções artísticas dos povos indígenas? Deixa eu pegar aqui a minha caneta vermelha para dar destaque. Primeiro, a cestaria. Produção de cestos feitos em palha trançado que ajudavam a organizar a vida doméstica do índio. Esteiras para dormir, cesto para guardar e acomodar alimentos, mantimentos que eram utilizados nas refeições desses índios. Nós também vamos ter
a cerâmica. Objetos produzidos em barro, argila, que também tinha uma função doméstica, tinha uma função religiosa, tinha uma função até mesmo funerária. Eram usados para guardar restos mortais, né, de pessoas já falecidas. Nós tínhamos também, temos ainda a pintura corporal, que é a pintura feita nos corpos com elementos e extratos vegetais encontrados nas florestas. O mais comum, por exemplo, vai ser o genipapo e o urucum, porque são pigmentos e materialidades que ficam na pele por muito mais tempo. A pintura corporal, além de trazer a ideia de beleza, de funcionalidade, ela também traz esse aspecto de organização social. Por quê? A pintura feita nos corpos dos índios ajudam a compreender a idade de cada pessoa, ou seja, a pintura de uma criança não é igual à pintura de um adulto, por exemplo. Ajudam a compreender a posição social, se ele é o chefe da tribo, se ele é o agricultor, se ele é o guerreiro. Ajudam também a definir gênero, ou seja, a pintura feminina não é igual à pintura masculina. Cada um vai ter um tipo de pintura diferente. Homens e mulheres apresentam pinturas corporais diferentes. Nós vamos ter a arte plumária. Ou seja, a arte que produz adereços feitos com penas de animais. Existe uma preocupação indígena muito legal com a produção desses objetos que traz uma ideia de beleza muito grande. Por quê? Os índios, eles sempre procuram penas de aves presentes na sua realidade de mata que possam ter as mesmas cores e os mesmos formatos. Vocês vão perceber daqui a pouco no arquivo que o tio Léo vai mandar para vocês que os cocares, né, os braceletes, eram feitos com penas basicamente do mesmo tamanho e das mesmas cores. A arte plumária também ajuda a compreender as mesmas coisas que a pintura corporal: idade, gênero e posição social. Eram basicamente iguais. Nós vamos ter também os instrumentos musicais, chocalhos, tambores, flautas, né, instrumentos de sopro feitos a partir de ossos de animais, troncos e galhos de árvores. E por fim, nós temos também o grafismo. O grafismo, ele vai ser tema da nossa aula de hoje na produção artística. O grafismo é a escrita do índio. Ou seja, o grafismo é a forma como esse índio desenha. O grafismo indígena, ele é basicamente geométrico, ou seja, o índio utiliza formas como triângulos, linhas, quadrados, retângulos e círculos para produzir uma série de imagens e desenhos em formatos geometrizados. Cada grupo indígena vai produzir grafismos diferenciados. Não são iguais, não vão ser iguais nunca mesmo, porque as realidades são diferentes. Os grafismos indígenas são encontrados em quase todos os elementos artísticos. Eu tenho o grafismo indígena aplicado à cestaria, eu tenho o grafismo indígena aplicado à cerâmica, à pintura corporal e muitas das vezes na ornamentação dos instrumentos musicais também. Bom, a partir desse conhecimento básico sobre a cultura indígena e o que ela foi, nós vamos partir para os nossos exercícios. Estou enviando para vocês um arquivo que faz um resumo de tudo isso que o tio Léo falou. Nesse arquivo tem algumas imagens bem legais para a gente compreender como eram as produções desses índios, e lá no finalzinho desse nosso documento tem os nossos exercícios que serão feitos na nossa apostila. Desejo a todos vocês uma boa aula, uma boa produção artística, sejam criativos, usem e abusem das cores, canetinha, giz de cera, lápis de cor, use tudo isso a favor da sua arte e que vocês tenham uma ótima quinta-feira também.